Relato 1. Fui perseguido por uma criatura de olhos vermelhos. Nasci e cresci na roça, a uns 20 quilômetros da cidade. Minha vida sempre foi simples. Plantar, colher, cuidar da casa e dos bichos. Às vezes, ia à cidade comprar remédio ou vender galinha. O caminho era longo, mas eu o conhecia como a palma da mão. Naquele dia, acordei cedo para ir ao médico. Tinha sentido umas tonturas e o doutor só atendia de tarde. Fui de bicicleta, o sol forte queimando a pele e o vento batendo quente no rosto. A estrada de chão vermelha se estendia até perder de vista. A consulta demorou mais do que eu esperava. Quando saí, o céu já começava a escurecer. Comprei um pão, um pouco de remédio e peguei a bicicleta de volta. Queria chegar antes do anoitecer, mas o sol se pôs rápido, como se tivesse pressa em sumir. Metade do caminho era mata fechada e não havia iluminação alguma. O chão batido refletia apenas o brilho fraco da lua. Eu pedalava firme, o coração apertado, escutando só o barulho dos grilos e das corujas. A cada curva, parecia que o mato se aproximava mais. De repente, a corrente da bicicleta estalou e travou. Quase caí. Tentei consertar, mas estava escuro demais para enxergar direito. Sujei as mãos de graxa e nada de resolver. Decidi empurrar o resto do caminho, mesmo com o medo crescendo no peito. O vento começou a soprar frio, carregando o cheiro de terra úmida e mato. Foi então que ouvi um estalo. Galhos se partindo, como se alguém caminhasse atrás de mim. Virei devagar. No meio da escuridão, 2 pontos vermelhos brilhavam ao longe. Achei que fosse reflexo de algum carro, mas não havia estrada pavimentada por ali. Os olhos se moviam, ora sumindo atrás das árvores, ora reaparecendo mais perto. O coração batia no pescoço. Montei na bicicleta mesmo quebrada e tentei pedalar à força. As rodas giravam pesadas e o chiado da corrente ecoava pelo mato. Olhei para trás. Os olhos vermelhos agora vinham correndo, saltando entre as sombras. Era rápido, muito mais do que qualquer pessoa. Comecei a chorar, o vento cortando o rosto. A cada curva, eu ouvia os passos, secos, firmes, como batidas no chão. O som se misturava ao da respiração ofegante. Vez ou outra, um rosnado grave atravessava o silêncio. O medo me dava força, e eu empurrava a bicicleta como se a vida dependesse disso. Vi as luzes fracas do meu sítio lá adiante. As pernas ardiam, o peito queimava. Atrás, o barulho de algo grande vindo rápido. Quando abri a porteira, senti o bafo quente atrás de mim. Pesado, úmido, fétido. Entrei correndo e fechei a porta. Minha mãe levantou assustada com o barulho. Que foi, menina? Tem alguém lá fora? A voz mal saía. Fui até a janela e espreitei por entre as frestas. A lua iluminava o terreiro e ali, parado, estava o dono daqueles olhos. Era um lobisomem. Gigante, peludo, andando em 2 pernas. O peito subia e descia com força e o farejar dele fazia o ar vibrar. O focinho brilhava úmido e os olhos vermelhos varriam o terreiro, como se procurassem o meu cheiro. Ele se aproximou da porteira e a empurrou com uma facilidade assustadora. A madeira rangeu alto e o barulho ecoou pela noite. Ficou parado diante da casa, fungando o ar. Senti o estômago virar. Minha mãe me puxou para longe da janela, mas eu não conseguia desviar o olhar. O bicho rodeou a casa devagar, o som das garras riscando a parede. O cheiro de bicho selvagem entrou pelas frestas, mistura de sangue, suor e podridão. Ouvimos ele farejando junto à janela, o vidro tremendo com a respiração pesada. De repente, o lobisomem se afastou. Ouvimos os porcos grunhindo, os galos batendo asas. Ele foi em direção ao curral. O barulho que veio depois foi horrível. Ossos quebrando, gritos de bichos sendo silenciados num estalo seco. Os cachorros da vizinhança começaram a latir, desesperados. Um deles correu na direção do lobisomem. Eu vi da janela. Ele levantou a pata e, com um único golpe, arremessou o cão contra o chão. O corpo ficou imóvel e o silêncio voltou, pesado, sufocante.
O bicho ficou parado um tempo, olhando em direção à casa. Os olhos vermelhos brilhavam como carvões vivos. Depois virou e sumiu na escuridão da mata. Só então consegui respirar. Minhas mãos tremiam. O coração parecia querer sair pela boca. Ficamos acordadas até o amanhecer, sem coragem de abrir a porta. Quando o dia clareou, o terreiro estava coberto de pegadas grandes, fundos como buracos. O portão caído, o sangue espalhado perto do chiqueiro. Nenhum sinal dos cães. Tudo em silêncio. Meu pai, que dormia na cidade por causa do trabalho, voltou à tarde e não acreditou na história. Achou que fosse lobo-guará, onça ou coisa de imaginação. Mas quando viu as marcas e o portão arrebentado, o rosto dele empalideceu. Ninguém mais falou no assunto. Nos dias seguintes, o cheiro de sangue ainda pairava no ar. À noite, os grilos se calavam e o vento soprava estranho, assobiando pelas frestas. Às vezes eu achava que via algo entre as árvores alto e curvado, mas piscava e sumia. Aprendi a não olhar muito. A bicicleta nunca mais andou. Ficou encostada atrás do galpão, enferrujando. Eu evitava até passar perto. Cada vez que o vento batia nas rodas e elas giravam sozinhas, um arrepio subia pelas minhas costas. Era como se o bicho ainda estivesse por perto. De noite, trancávamos tudo. Nenhuma janela aberta, nenhuma lamparina apagada. O silêncio parecia mais grosso. Às vezes o gado mugia assustado sem razão. Ninguém saía para ver. Aprendemos que há sons que é melhor ignorar. O tempo passou, mas o medo não. Cada vez que precisava ir à cidade, pedia para o meu pai me levar. Ele dizia que eu estava ficando medrosa, mas não entendia o que vi. Aqueles olhos vermelhos me perseguem toda vez que o sol se põe. Certa noite ouvi algo na mata. O mesmo estalo de galhos, o mesmo faro no ar. Fiquei parada, sem respirar. O barulho foi se afastando e o vento trouxe o uivo longo, triste, misturado ao cheiro de terra molhada. Era ele, eu sabia. Só passou para lembrar que ainda vive. Desde então, nunca mais voltei sozinha à noite. Nem de bicicleta, nem a pé. Se o sol começa a descer, já me apresso. Prefiro dormir na cidade do que encarar aquele caminho de novo. O mato tem olhos, e eu aprendi isso do jeito mais cruel. Dizem que lobisomem só aparece em noite de lua cheia, mas o meu apareceu sem aviso, sob uma lua minguante, fina e fria. Por isso eu sei, o mal não segue calendário. Ele vem quando o medo chama, e naquela noite eu o chamei com o coração apavorado. Anos depois, ainda sonho com o barulho dos passos dele. Acordo suando, o coração descompassado, e olho pela janela. Às vezes o vento balança as árvores, e eu juro ver 2 pontos vermelhos entre as sombras, observando, pacientes. O povo da cidade ri quando conto. Dizem que lobisomem é invenção. Mas quem vive isolado no escuro do mato sabe, há coisas que a luz não explica. O silêncio da roça esconde segredos que só aparecem para quem está sozinho. Guardo comigo a lembrança daquela noite como cicatriz. A bicicleta quebrada, o cheiro de bicho, os olhos ardendo no escuro. Às vezes penso se eu tivesse parado, se ele teria me matado. E se não tivesse fugido, talvez nem estaria aqui para contar. O caminho continua lá, o mesmo, ladeado de mato e silêncio. Mas ninguém mais passa por ali depois do pôr do sol. O povo diz que é superstição. Eu apenas sorrio. Porque só quem viu o lobisomem sabe que a noite tem dono. E ele ainda anda solto. Relato 2. Experiência terrível com o chupa-cabras. Sempre vivi na roça, isolado, cercado de silêncio e de noite estrelada. O sítio era simples, mas era meu orgulho. Tinha umas cabras, umas galinhas e um cachorro fiel que nunca me deixava sozinho. Até o dia em que o sossego virou pesadelo. Era fim de inverno, o ar seco e o vento frio. As noites estavam mais longas e silenciosas. Comecei a notar que os animais andavam agitados. As cabras berravam sem motivo e o cachorro latia para o mato, rosnando como se visse coisa ruim.
Na primeira manhã estranha, encontrei 2 galinhas mortas, o corpo seco, sem sangue algum. Nenhum sinal de mordida comum. Só 2 furos no pescoço, finos e fundos. Achei que fosse cobra, mas não havia trilha nem rastro. Aquilo me perturbou o dia inteiro. À noite deixei a lamparina acesa e fiquei de ouvido alerta. O vento batia leve nas folhas e os grilos cantavam, até que perto da meia-noite tudo se calou. Nem o cachorro latiu. Foi como se o mundo prendesse a respiração. Então, ouvi um som, baixo, úmido, como sucção. Levantei devagar e peguei a espingarda. O som vinha do curral. A cada passo, o cheiro ficava mais forte. Um cheiro de sangue velho misturado à carniça. Quando apontei a lamparina, o que vi me gelou a alma. Uma sombra curvada sobre uma das cabras. A coisa era magra, pele escura, olhos grandes e avermelhados. As mãos longas, com dedos finos, cravavam nas costas do bicho. O pescoço da cabra estava rasgado e o som que eu ouvira vinha dali. Ele sugando o sangue, como um animal sedento. Gritei e disparei. O tiro ecoou, mas a criatura saltou rápida demais, fugindo para o mato. Deixou o corpo da cabra caído e o chão coberto de sangue escuro. O cachorro avançou latindo, mas logo voltou chorando com o rabo entre as pernas. Nunca o vi agir assim. Na manhã seguinte, segui as pegadas. Pequenas, mas fundas, como de algo leve e pesado ao mesmo tempo. Sumiam na mata fechada. Passei o dia todo com a espingarda no colo. À noite, não consegui dormir. A cada ruído, eu via de novo aqueles olhos vermelhos. Na terceira noite, o ar ficou pesado e o cachorro começou a uivar. Fui até a janela e vi algo se movendo perto do chiqueiro. A lamparina tremia na minha mão. De repente, 2 olhos vermelhos surgiram na escuridão. Fixos, parados, me observando. O bicho veio andando, devagar, como quem não tem pressa. Caminhava em 2 pernas, curvado. A pele parecia brilhar sob a lua, e o rosto não era de bicho conhecido. Era humano demais para ser fera, e monstruoso demais para ser gente. Corri para dentro e tranquei a porta. O cachorro latia sem parar. Do lado de fora, ouvi as cabras berrando. Algo as arrastava uma por uma. Quando o som cessou, o cheiro tomou conta da casa. Era como ferro quente, doce e podre ao mesmo tempo. Passei a noite acordado, espingarda nas mãos. De vez em quando escutava um arranhar na parede, como unhas longas raspando a madeira. Ao amanhecer, saí com cuidado. O chão estava coberto de sangue, mas nenhum corpo. Só manchas que iam até o mato. Os vizinhos vieram ver o estrago. Um deles disse que já ouvira falar do chupa-cabra, que andava atacando os sítios mais afastados. Eu ri de nervoso, mas por dentro sabia. O que vi não era invenção. Era real. E estava perto. Nas noites seguintes, o medo virou rotina. Eu mal respirava. Às vezes via vultos passando na beira do mato e o cachorro chorava, sem coragem de latir. Um dia, encontrei o poço aberto, a água turva e manchada de sangue. Aquilo foi o fim da minha paz. Resolvi montar vigília. Esperei a lua nascer, sentei com a espingarda e fiquei olhando o curral. O vento estava parado. Então ouvi de novo o som. O mesmo de antes, aquele sugar lento, faminto. Mirei e acendi a lamparina. Ele estava lá, me encarando. Os olhos brilhavam. O corpo tenso. Deu um passo à frente e vi os dentes, longos, finos, sujos de sangue. Atirei. Ele caiu, mas logo se ergueu cambaleante e correu para o mato. Ouvi o som de galhos quebrando e depois o silêncio. O mais terrível silêncio. Passei o resto da noite tremendo. Quando o dia clareou, encontrei rastros de sangue até o rio. Lá, a água corria vermelha. Nenhum corpo, só o cheiro, impregnado nas pedras. O cachorro desapareceu naquela tarde. Procurei por dias e nunca mais o achei. Depois disso, o medo virou parte da casa. As lamparinas queimavam a noite toda e eu não dormia. Comecei a ouvir batidas no telhado.
Passos leves perto da janela. Um sussurro fino, quase um zumbido, rondava o quarto. Eu sabia que era ele, rondando, esperando. Meu corpo definhou. A barba cresceu, o rosto afundou. O gado começou a morrer também, seco, pálido, como se a vida tivesse sido sugada. Os vizinhos se afastaram, diziam que o meu sítio estava amaldiçoado e talvez estivessem certos. Certa noite ouvi o som no curral outra vez. Desta vez, não saí. Fiquei sentado em silêncio enquanto ele se alimentava. O som dos ossos partindo, o líquido escorrendo, o roçar das garras no chão. O medo era tanto que eu não conseguia mover um músculo. De manhã, havia sangue até na porta da cozinha. As marcas de garras subiam pelas paredes, como se ele tivesse tentado entrar. Eu decidi então que não passaria mais uma noite ali. Vendi o sítio por qualquer preço e fui embora, sem olhar para trás. Mudei para uma cidade vizinha, 30 quilômetros dali. Comprei outro pedacinho de terra, mais perto dos vizinhos e da estrada. Mas até hoje, quando o vento sopra diferente, sinto o mesmo cheiro de sangue velho. O medo nunca foi embora. As noites ainda me assustam. O menor ruído faz meu coração acelerar. Às vezes, acordo com a sensação de estar sendo observado. E em certos sonhos, vejo novamente os olhos vermelhos, brilhando atrás das cabras, me esperando reagir. Já pensei em voltar lá, só para ver o que restou. Mas algo dentro de mim diz para não ir. Aquela terra não é mais minha. O que quer que viva ali agora, tomou posse. E eu não quero ser lembrado por ele. Prefiro o esquecimento. O povo da nova cidade ouve minhas histórias e ri. Dizem que foi onça, morcego ou delírio de homem cansado, mas nenhum deles viu o que eu vi. Nenhum deles sentiu o cheiro, ouviu o som, olhou dentro daqueles olhos famintos. O tempo passou e a barba embranqueceu. Ainda assim, toda vez que o luar clareia o pasto, fico em silêncio escutando. Às vezes, o gado levanta a cabeça de repente e olha para a mata. Nessa hora, o coração dispara e eu apago as lamparinas. Não quero luz, não quero chamar atenção. Sei que o escuro o atrai, e no fundo sinto que ele ainda me procura, como se tivesse marcado meu cheiro naquela noite, como se esperasse o momento certo para voltar e terminar o que começou. Às vezes, quando o galo canta fora de hora, lembro da primeira vez que o silêncio tomou conta da roça. Foi o aviso, e penso, será que outros o viram também? Ou será que ele só me escolheu como o bicho que guarda rancor? Quando olho para o céu e vejo a lua cheia, evito olhar para o pasto. Fecho as janelas, seguro o terço e peço que a noite passe depressa. Mas o vento sempre traz aquele mesmo som, aquele suspiro molhado, como se ele ainda estivesse sugando vida. Dizem que o tempo cura o medo. Mentira. O medo envelhece junto da gente. Eu deixei o sítio para trás, mas o chupa-cabra ficou dentro de mim, esperando, escondido no escuro da memória. E toda vez que o vento sopra, eu sei, ele ainda está por aí. Relato 3. Fomos atacados por um fantasma na nossa nova chácara. Quando nos mudamos para o sítio, eu pensei que era o começo de uma nova vida. Deixamos o barulho da cidade, o trânsito, o estresse. A chácara parecia perfeita, espaçosa, com um lago pequeno e uma casa antiga. O preço, baixo demais, parecia uma bênção. Na primeira noite, o silêncio do campo pareceu reconfortante. Mas à meia-noite, acordei com um som de passos no corredor. Pensei que fosse um dos meninos, mas quando saí do quarto, o corredor estava vazio. Só a lamparina oscilando sozinha, como se alguém tivesse passado por ela. No dia seguinte, comentei com minha esposa. Ela sorriu, disse que devia ser o vento. Mesmo assim, percebi que ela também dormira mal. As crianças estavam pálidas. Disseram ter ouvido alguém bater na janela. À noite, os sons voltaram e pareciam mais próximos. O vento entrava pelas frestas, mas o frio era diferente. Vinha de dentro da casa. O cachorro que dormia na varanda chorava baixinho.
Em certo momento, ouvimos 3 batidas lentas na porta. Quando abri, não havia ninguém. Só o cheiro de queimado, vindo do nada. Passei a notar pequenas coisas. Móveis fora do lugar, objetos que sumiam e voltavam, portas que se trancavam sozinhas. Uma tarde, enquanto limpava o porão, achei marcas de mãos pequenas nas paredes, como feitas com fuligem. E quanto mais olhava, mais marcas surgiam. Na terceira noite, acordei com um som de risadas. Vinham do quarto das crianças. Corri, mas elas dormiam. As risadas continuavam, agora no corredor. Soavam infantis, distorcidas, como se viessem de boca sem ar. O medo me fez rezar, mas a oração saiu fraca, trêmula. O clima dentro da casa começou a mudar. As lamparinas se apagavam sozinhas. O cheiro de fumaça ficava mais forte. A cada entardecer, o ar pesava. A esposa passou a sonhar com sombras. Disse que uma mulher vestida de preto ficava parada aos pés da cama. Uma manhã, o caçula apareceu com arranhões nos braços. Disse que a moça da parede o puxara durante a noite. Tentamos confortá-lo, mas ele tremia, jurando que ela falava sussurrando no ouvido. Ela quer voltar para casa, dizia ele, repetindo como se não fosse sua voz. Decidimos chamar o padre da paróquia da vila. Ele veio, olhou tudo com atenção. Disse que aquela casa era antiga, construída sobre ruínas. Fez uma oração, aspergiu água benta. Mas ao sair, seu semblante estava estranho. Disse apenas: "Nem tudo aqui quer bênção." Nessa noite, o vento voltou mais forte. As janelas batiam, as lamparinas estouravam. No corredor, vi o reflexo de alguém passando. Corri e senti um cheiro intenso de queimado. Quando abri o quarto das crianças, a parede estava preta, como se algo tivesse queimado por dentro. O medo começou a nos dividir. A esposa queria ir embora, mas eu dizia que era só fase. O preço da casa ainda me pesava na consciência. Quis acreditar que tudo passaria. Só que cada noite parecia mais longa, mais fria. A sensação de ser observado nunca me deixava. Certa madrugada, despertei com um estalo alto. A cozinha estava iluminada por uma luz vermelha fraca. Dentro, todas as cadeiras estavam empilhadas no centro e as velas, que havíamos guardado, estavam acesas sozinhas. No chão, cinzas desenhavam um círculo. A esposa chorou, implorando para irmos embora. O cachorro sumira, o leite azedava e as plantas murchavam. A casa parecia nos odiar. O ar cheirava a mofo e ferro. As paredes tremiam à noite, como se alguém caminhasse dentro delas. Algo estava preso ali e queria sair. As crianças começaram a ficar doentes. Febre alta, pesadelos constantes. Diziam que o quarto estava cheio de vozes. A mais velha jurou ter visto uma mulher queimada olhando da janela. Eu quis acreditar que era imaginação, mas uma marca de mão ficou na vidraça. Foi então que decidimos frequentar a missa todos os domingos, pedindo proteção. O padre nos deu medalhas, disse para manter orações diárias. E assim fizemos. Por alguns dias, tudo pareceu mais calmo. Até o ar parecia mais leve. Foi o breve respiro antes da tragédia. Naquele domingo, voltamos da missa ao cair da noite. O céu estava rosado, o vento parado. Quando dobramos a estrada e avistamos a chácara, paramos. A casa estava em chamas. As labaredas subiam alto e um som agudo ecoava como um grito vindo do fogo. Corremos desesperados, mas o calor era insuportável. As janelas explodiam uma a uma. O cheiro de madeira queimada e enxofre tomava o ar. De repente, vimos sombras se movendo dentro das chamas, não humanas, contorcidas, como se dançassem entre as labaredas. O fogo parecia ter vontade própria. Nenhum vento, nenhuma fagulha externa, era como se começasse de dentro. E no meio do caos, o som voltou. Risadas infantis, as mesmas que ouvimos nas primeiras noites. Elas ecoavam entre estalos, misturadas ao crepitar do fogo. Tentamos salvar algo, mas tudo se desfez diante dos olhos.
As paredes ruíram e uma onda de calor nos jogou para trás. A esposa caiu de joelhos, rezando alto. Eu só conseguia olhar, paralisado. A casa, a esperança, tudo virava cinzas diante de nós. Quando o fogo baixou, a estrutura era apenas carvão e fumaça. No meio dos escombros, algo brilhou. Uma corrente de ouro, intacta, pendurada numa das vigas queimadas. Era a medalha que o padre nos dera, fria, mesmo em meio às brasas. Os bombeiros da cidade disseram que o incêndio começou sem causa aparente. Nenhuma vela, nenhum curto, nada. Só cinzas e marcas escuras, como se o fogo tivesse nascido do chão. Um deles comentou que a casa já fora cenário de outro incêndio, décadas atrás. Descobri então o que ninguém contou na venda. A chácara fora construída sobre ruínas de uma fazenda antiga, destruída por fogo. Diziam que uma mulher e seus filhos morreram trancados lá dentro. Desde então, ninguém conseguia morar ali por muito tempo. Tentamos recomeçar em outro lugar. Alugamos uma casa simples na vila próxima, mas as crianças ainda acordam à noite, gritando, dizendo que sentem cheiro de fumaça. E às vezes eu mesmo acordo com as mãos tremendo, achando ouvir aquelas risadas de novo. A esposa não fala sobre o assunto. Finge que esqueceu, mas sei que não dorme direito. As medalhas guardamos todas, mas uma está manchada de preto, como se o fogo tivesse deixado sua marca. Ninguém entende como não queimou, e nem quero saber. De vez em quando passo perto da estrada onde a casa ficava. Só restam pedras cobertas de mato, mas quando o vento sopra, juro que ainda sinto o cheiro de fumaça e o som de crianças brincando, fraco, vindo de onde antes ficava o alpendre. A vizinhança diz que à noite, se olhar de longe, dá para ver luzes piscando no meio do mato, como lamparinas antigas. Eu nunca tive coragem de voltar lá. Acho que certas coisas não querem ser esquecidas. E a terra, às vezes, guarda o que é dela. Quando fecho os olhos, ainda vejo a casa em chamas, as sombras dentro dela, e penso no que o padre disse: nem tudo aqui quer bênção. Talvez aquela casa nunca quisesse ser um lar novamente. Talvez só esperasse alguém para queimar junto. O que mais me assusta é o silêncio. Depois que tudo acabou, o campo ficou mudo, nenhum grilo, nenhum sapo. Como se o fogo tivesse queimado até o som. Às vezes acho que ela, a mulher queimada, ainda caminha por ali, procurando quem a trancou no passado. Eu tento seguir a vida, trabalho, cuido da família, mas carrego comigo o medo do que não se explica. E quando vejo uma casa velha com preço baixo demais, sinto o estômago revirar. Aprendi que o barato pode custar caro. Às vezes, a alma. Nunca mais voltamos lá. Mas toda vez que o vento muda e o cheiro de fumaça vem do nada, sei que o passado ainda está aceso em algum lugar. E no fundo, temo que o fogo não tenha terminado, apenas mudado de endereço.